Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está vendo esse vídeo. E, gente, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa do primeiro ano, mas eu não tenho certeza, porque já são 9h20, eu acho, da noite, e eu tenho que acordar às 5h30. Não acho que eu vou conseguir, não. Eu acho que, talvez eu faça alguma coisa, mas acho difícil, porque esse capítulo aqui é bem rápido de arte. Vamos lá. Artes populares. A arte popular no Brasil, ela é meio folclórica e algo muito, muito, muito regional. A não ser quando ela não é. Que é quando ela abaixa as barreiras da região e se torna algo nacionalmente famoso ou até internacionalmente famoso. Por exemplo, você tem nacionalmente famoso o Bumba Meu Boi, a Cavalhada, eu acho que é em Goiás. Vocês têm essas festas aí regionais ou estaduais ou municipais que ganham um destaque nacional, ao ponto de serem estudadas, ao ponto de serem conhecidas. Então, vamos analisar alguns exemplos dessas artes, mais o conceito dela em si, e você tem arte de cerâmica, arte da Nises da Silveira e Arthur do Bispo Rosário e a literatura de cordel. É bem ligeiro, é bem rápido. Então vamos lá, gente. Alguns conceitos básicos antes de começar o capítulo. Segundo o livro, todos podem produzir arte. Todo e qualquer material pode ser potencialmente artístico na contemporaneidade. Mas nem toda produção será legitimada como obra de arte, pois isso depende do juízo dos críticos teóricos e instituições. Ou seja, segundo o livro, todos podem fazer arte, tudo pode ser arte, só que só será arte aquelas que são consideradas arte pelas instituições formadas, pelos os críticos, pelos artísticos. Artísticos não existe. Eu tô com muito sono. Mas, então, tem esse conceito já pré-estabelecido do que o livro coloca na primeira página do capítulo. Ou seja, tudo vai ser arte se, e somente se, passar por esse aval. Porém, você vê que não é claramente isso, né? Vamos dizer, é arte que o povo considera arte, vamos dizer assim. Não precisa ser ovacionado pela crítica para ter para ser considerado arte. Uma festa municipal que só acontece uma vez por ano naquele município específico pode ser considerado arte por toda a população daquele município. Mas não precisa ter um crítico para dizer que não é, ou para dizer que é. Tem esses conceitos aí. Então, se perguntar na sua prova, para para um objeto artístico ser considerado legítima arte, qual processo ele deve passar para chegar a esse nível de aprovação? Pode ser uma pergunta assim, mais ou menos. Aí você vai dizer, precisa passar pelas mãos de críticos e instituições licenciadas e especializadas a fim de garantir o nível de arte ou adicionar nível de arte, porque às vezes eles podem ver alguma coisa que nem foram oferecidos para eles, tipo, sei lá, eles veem esse lápis, aí eles falam, pô, cara, isso é arte. Aí o cara só olha para eles e fala assim, tá, é arte. Eles não precisaram mostrar para eles aqui, gente, isso aqui considera arte, por favor, nós podemos olhar e falar arte. E pronto. Então, tem esses negócios. Mas vamos para a matéria em si. Vamos lá, gente. Arte popular. Também chamada de arte ingênua, por ser, justamente assim nisso que eu falei, por não ser necessariamente considerada uma arte intelectual, por ser uma arte do povo, uma arte que não tem muito motivo para acontecer
E quando tem um motivo, é baseado em lendas urbanas ou lendas rurais, e alguns acontecimentos assim, ou algum deus específico, ou algum anjo específico. Então, elas não são feitas por técnicas artísticas, não, são só arte, na mais pura imagem possível, vamos dizer, na mais pura forma possível. Então, inclusive a própria palavra folclore, segundo o livro, são duas palavras alemãs, o folk e o lore, que significam povo e saber. Então é o saber do povo. É o povo que determina exatamente o que é aquilo. Não precisa ter um crítico, uma instituição para dizer que aquilo é arte ou não é. Justo? Uhum. A arte popular não é acadêmica, o que eu disse. Sim, então profundidade, cor, técnica, alinhamento, tinta, material, nada disso importa. Ok? A arte popular é produzida em telas, esculturas, cerâmicas, rendas e bordados. Então você tem o cordel, que é aquele papelzinho lá que está pendurado, você tem esculturas de cerâmica, você tem quadros mesmo pintados, você tem esculturas de diversas maneiras imaginadas, que a gente vai chegar nesse bispo do Rosário aqui, que esse aí é perigoso, esse aí tá doido esse cara aí. Ele ficou 50 anos numa clínica de reabilitação. Detalhe, ele quase morreu lá, vamos dizer assim, porque ele entrou lá com 30 anos e saiu depois de mais de 50. Ele viveu 89 anos, por aí. Então, 85 eu acho. Então ele basicamente viveu a vida inteira dele lá, tecnicamente. Tá doido. O que mais posso dizer? Grande parte dessa produção é consumida localmente e muitos artistas não alcançam o prestígio de seus pares eruditos. Nem são conhecidos além das cidades onde moram. Alguns, no entanto, têm suas obras expostas em museus, que é o que eu falei no início. É muito local isso. A gente não conhece 99% de todas as festas folclóricas que tem no Brasil, ou tradições culturais, ou arte popular, porque a gente conhece as poucas que tem na nossa cidade e as poucas que ficam conhecidas no Brasil todo. Então, pode ter uma sociedade vizinha que você nunca ouviu falar, mas todo mundo lá ama. Mas é o que acontece, o Brasil é muito grande. E basicamente tudo que eu vou falar aqui aconteceu no Rio de Janeiro, ou tem influência no Rio de Janeiro, ou tá com sede de faculdade no Rio de Janeiro, tudo no Rio de Janeiro. Você vê, até a literatura de cordel, que é do Ceará, formaram uma faculdade lá no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro sendo esse centro cultural, vamos dizer assim, brasileiro. O que eu posso dizer mais? E tem um museu do Rio de Janeiro, que é a Casa do Portal. A Casa do Portal. É um museu... Eu falei portal. É a Casa do Pontal. Não é portal não, é Pontal. Nossa, nos outros estão embaçados, estão de sono. É a Casa do Pontal. Beleza? Tem mais de 8.000 esculturas populares de todas as regiões do Brasil. E é considerado também um museu antropológico. Ou seja, é um patrimônio nacional, vamos dizer assim. Alguns artistas merecem destaque por ter pela temática em comum, como o mineiro Antônio de Oliveira, optou por um tratamento cômico da morte. Então ele satirizava a morte. Tem aqui um quadro dele em que ele tem os vivos e os mortos e os dois vão beber juntos. Meio para simpatizar a morte e não ter muito medo dela, vamos dizer assim. E outro Antônio que tem aqui é o Antônio de Batista de Souza. O Antônio Poteiro. O Antônio Poteiro. Ele é português e veio pra cá cedo e morou em Goiânia. Ele trabalhava com cerâmica. Peraí, é o mesmo cara que tá na página anterior? Não. Ele fazia cerâmica. Top. E ele era de Goiás.
E é português, mas veio pra Goiás. Ah, e ele misturava histórias bíblicas com erotismos e festas populares. Esse aí é perigoso. E você tem aqui uma página inteira dedicada ao mestre Vitalino. Aí aqui, nascido em Caruaru, Pernambuco. Ok. Ficou conhecido como... Não, peraí. Ele ficou conhecido como mestre Vitalino, porque ele era muito bom. Foi um grande ceramista e músico popular. Filho de lavradores, mestre Vitalino começou ainda criança a modelar pequenos animais com sobras do barro não utilizados por sua mãe na produção de utensílios domésticos a serem vendidos na feira de Caruaru. Ele atuou como músico, participou de uma banda da Zabumba Vitalino, na qual era um tocador de pífano. Eu não sei o que é um pífano, de verdade. Sua atividade como cerâmica permaneceu desconhecida fora de Caruaru, ou seja, ninguém fora de Caruaru conhecia que esse cara fazia isso, até os anos de 47. Ele nasceu em 09. 1909, no caso. Então ele só ficou conhecido, meu Deus, em 47, só que ele morreu em 63. Quer dizer, ele teve tipo 15 anos de fama. Já é bastante coisa. Eu não sei como ele morreu, pra falar a verdade. Quando foi organizada a primeira exposição de cerâmica pernambucana no Rio de Janeiro? Cara, esse cara também teve uma sorte, né, velho? Teve uma primeira exposição de cerâmica pernambucana no Rio de Janeiro, em 47. Quer dizer, pô, ele viu uma chance e pegou, né? Não tem jeito. Então, ele começou a participar desses eventos, porque ele era bom, né? Não tem jeito. Que 7 anos antes dele morrer, não, 3 anos antes dele morrer, em 60, ele participou no Rio de Janeiro do evento Noite de Caruaru, em que suas peças foram leiloadas em benefício da construção do Museu de Arte Popular de Caruaru. O artista também participou de programas de televisão, de eventos, recebendo diversas homenagens. Medalha Silvio Romero. Em 61, doou 250 peças para o Museu de Arte Popular de Caruaru, inaugurando esse mesmo ano. Caraca, ele doou 250 peças, pelo amor de Deus. Doou, quer dizer, ele tinha muito mais que isso. Aí a casa dele virou museu. Top. Suas obras eram inspiradas em crenças populares, cenas do universo rural e urbano, cenas do cotidiano e do imaginário popular do sertanejo nordestino. Grande parte do seu trabalho está ligada a 3 ritos de passagem: o nascimento, o casamento e a morte. Então ele foi um artista de fases. Ele teve o nascimento, né, que eu imagino que seja a parte dele mais nova, né, de inexperiente. O casamento, que simbolizaria a parte mais madura e energética dele. E a morte, a parte mais sábia dele e mais cansada. Ou com mais tempo, depende do jeito que você interpreta. Somam-se a esses trabalhos as diversas procissões criadas pelo artista. Ele criava cenas como policiais ladrões, que roubavam galinhas e cabras, trabalhadores, vaqueiros, lavradores, médicos. E também falava de seca, migração, como tem aqui o exemplo de uma família migrando da seca. E aqui, vamos virar a página. E agora temos a imagens do inconsciente, que é essa parte que é bem interessante. Que tem essa psiquiatra aqui do Rio de Janeiro, chamada Nise da Silveira, nasceu em 1905 e morreu em 99. Ela começou um projeto em que ela pedia para os pacientes pintarem quadros, ou fazer alguma espécie de arte, vamos dizer assim, para ela ver pacientes majoritariamente com esquizofrenia, se não me engano. Porque essas pessoas eram internadas há pouco tempo atrás e eram mantidas eram mantidas lá mesmo, internadas, quase que para sempre. Elas eram consideradas perigosas para a sociedade, alguma coisa assim. E com isso ela usou isso para perceber padrões comportamentais, para perceber melhora ou piora do estado cerebral das pessoas. Então, teve até um outro cara aqui que estudou também com ela.
Cadê o nome? Carl Jung, que também analisou os trabalhos dos internos. Eles são chamados de internos. Aí, beleza. Aí é uma arte que envolve símbolos, né? Porque as pessoas esquizofrênicas, elas não sabiam necessariamente pintar, né? Porque elas não eram artistas nem nada. Eu chego pra uma pessoa normal na rua e falo assim, pinta um quadro aí, na moral. Não vai sair uma coisa linda, não vai sair uma Mona Lisa disso aí. Vai sair um quadrado cheio de sei lá, tudo torto. Porque é isso. Pelo menos eu faria isso, né? Até pior se puder. E ela percebia padrões como os círculos. Para ela, os círculos significariam a mente dela, a mente das pessoas, tentando achar tentando achar qual é a palavra exata para isso? Tentando achar ordem, tentando achar algo em que se apoiar aos seus limites, vamos dizer assim, seguindo o simbolismo ali do círculo. Sabe, tentar fazer uma estrutura fechada, mas ao mesmo tempo que consiga ir pra frente, consiga aprender, não um quadrado que já tá sabendo de tudo, que não consegue andar pra frente, por isso que as rodas são círculos, não são quadrados, né? Então é por aí, é que eu pensei nisso agora, então não sei se eu tô viajando na maionese, mas é o que eu penso. É o que mais posso falar dela. Então, meio que ela acreditava que o inconsciente falava mais do que uma pessoa era capaz de dizer. Ainda mais um esquizofrênico que não confunde realidade com imaginação, tem ataques de nervos. Então, não, os sentidos controlados por ele não seriam tão confiáveis assim. Então, o subconsciente de uma pessoa dessa que seria importante. E até eu escrevi uma frase aqui do lado do parágrafo. A mente fala mais que a boca e escuta mais que o ouvido. Quer dizer, claro que é tudo metafórico, né? Porque nem falar que o coração é onde ama. Não, não é. É tudo na cabeça, tudo na cabeça. A gente enxerga pela cabeça. O olho capta a luz só, o ouvido captura as ondas sonoras, mas quem meio que escuta é a cabeça, quem tem a cabeça. Quem sente sentimento é a cabeça, mas sim, a gente é metafórico, pô. O coração bate mais forte quando você vê aquela pessoa que você gosta. Seus ouvidos meio que são simplesmente de escutar. Fechar agora você não gera mais nada. Então, esse negócio, sabe? A gente fala porque é bonito, é poético, beleza? Então, é justamente isso. Você não pensa em todas as suas ações, elas meio que aparecem. Você não pensa em cada movimento que você faz, cada frase que você fala, ou cada imagem que aparece na sua cabeça, você só convive com elas. As suas ações são muito mais rápidas do que o processamento que você teve para fazer isso. Que nem, cara, calcula quanto é 7 vezes 7 menos 7 dividido por 7 vezes 3. Você vai demorar a beça para fazer isso. Mas se você falar, tipo, pula. Você pula rapidinho. Você faz um movimento com o braço, faz isso aqui com a mão. Para um computador, isso é impossível. Fazer essa conta que eu acabei de fazer, ele faz em milésimos de segundo. Fazer isso aqui, ó, ele não consegue. É muito complexo para ele. Quer dizer, a nossa mente é muito confusa. Então, eu tô falando de artes às 9h30 da noite. Eu tô ficando doido, mas sim, é sobre isso. É sobre isso. Não vou também entrar nesse assunto, não. Então, meio que ela não era artista. Ela ficou famosa por juntar esses caras. E o mais famoso deles é o Emígio de Barros. Emígio de Barros. É E-M-Y-G-D-I-O de Barros. Ok. Esse cara, ele foi internado quando ele tinha lá pros 25, 24 anos. E ele ficou 22 anos em absoluto mutismo.
Eu não sei se isso aí é verdade, não, porque eu não sei se é humanamente possível fazer isso. Mas, é o que tá dizendo aqui. 22 anos em silêncio profundo. Esse cara ficou dodói da cabeça. Nesse hospital, no caso, né? Ele ficou assim. Aí ele fazia pintura de paisagens, pinturas bonitas até. É até impressionante como é que ele fazia isso sem ter nenhum. Ah, não, ele pintava assim, eu esqueci dessa parte. Ele aprendeu a pintar, cadê que eu até marquei? Calma aí, cadê? Aqui, ó, trabalhou como torneiro mecânico e aprendeu a pintar letreiros com um pintor de parede. Quer dizer, ele sabia pintar alguma coisa. Ele não é tão leigo assim, porque, pô, as pinturas tão bonitas. É que nem chegar qualquer um cara que nunca encostou num quadro na vida dele e falar tipo, pinta ele, sei lá, pinta um quadro de Van Gogh, sabe? Também não é assim também, ele sabia alguma coisa. Ok, virando a página. É que a gente tem que fazer um vídeo também, não ficar uma hora falando aqui, tem duas coisas pra falar ainda. Aqui, ó, o Arthur Bispo do Rosário. Esse aí era punk. Ele era o mais maluco dele. Tanto que o livro até fala. Ele, na fronteira da loucura e da genialidade tinha Arthur Bispo do Rosário. Ele viveu 70. Pera. Ele viveu 78 anos. Como é que é? Pera, ele viveu 78 anos. Quando é que ele foi internado com 30 e viveu mais de 50 anos? Pera, calma aí. Ele nasceu em 11 e morreu em 89. Quer dizer que ele viveu 70 e viveu 78 anos. Aqui, ó. Como marinheiro, pouco antes dos 30. Ah, pouco antes. Ah, então não cabe. Cara, ele ficou a vida inteira dele lá, velho. Pouco antes dos 30, quer dizer, com 28, 27, 25. Ele ficou até lá e ficou 50 anos lá dentro. Aí, o que esse cara fazia? Ele fazia esculturas. Majoritariamente ele fazia esculturas. Então ele pegava, sei lá, um armário, um móvel assim. Botava um monte de colher, garfo, faca e dizia arte. Basicamente isso. Pô, desculpa pelo meu completo, sei lá, ignorância. Mas, gente, é meio que isso, cara. Vamos concordar. Pô, pesquisa na internet. Arthur Bispo do Rosário. Você vai ver que tem obras dele que são, tipo, sucata. Tanto que fala aqui, sucata. Aqui, o manuseio de sucata logo seria considerado arte de vanguarda. Pô, cara, a arte povera estragou tudo, viado. Pô, desculpa, tem algumas artes aqui que não são consideradas... Cara, é que eu não considero arte essas coisas. Não considero mesmo. Elas podem ter significado. Só que eu acho que chamar tudo de arte é meio complicado. Mas aí já é pensamento meu, já é opinião minha, ninguém se importa com isso. Não cai na prova isso. São 10 da noite e eu tô falando merda. Beleza? Então, Arthur do Bispo do Rosário. Foco nele aí. Ele fez uma obra como Manto de Apresentação, que é a mais famosa dele, que ele deveria usar no dia do juízo final. É um mantinho cheio de bandeira e corda, e ele usaria no dia que todo mundo fosse morrer, alguma coisa. Aí tem a literatura de cordel, fechando o capítulo. Cadê aqui? Vamos lá. Cordel é um gênero literário popular escrito de forma rimada, originado de relatos orais e que posteriormente são impressos em folhetos. Então são folhetins. As origens da literatura de cordel estão no Renascimento, no século XVI, quando a impressão de relatos orais foi popularizada. Interessante. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis, ou barbantes em Portugal. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. Os atores
ou cordelistas, como também são chamados, recitam os versos acompanhados de viola, então eles meio que cantado, ou fazem leituras ou declamações. Para reunir os expoentes desse gênero literário, foi fundada em 1988 a Academia Brasileira de Leitura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro. Então são folhetos que eram pendurados em cordas, por isso que foram chamados de cordéis, que eram poemas, canções, imagens com poemas, imagens com canções, vendidos assim, eram meio que... Nossa, pensando numa comparação horrível. Ele fala que é que nem sei lá, um Instagram da vida. Você tem uma imagem rápida, depois outra, você vai passando assim. Ela não diz muito, mas ela é interessante o suficiente para você ver outra. Então é meio que isso, você vai vendo várias. Então é isso, literatura de cordel. Não tem muito além de dizer isso, não. Aí tem o principal cara desses aí, que é o Patativa do Assaré. Esse cara ele vai cair na minha prova, com certeza. Aqui, ó. Foi poeta e músico, filho de agricultores. Ele nasceu em Assaré, né? Tem Patativa do Assaré, no Ceará. Opa, iba. Pra quem não sabe, eu estou em Fortaleza. Eu não nasci aqui, mas eu estou aqui. Em 1910, perdeu parcialmente a visão do olho direito por sequela do sarampo. Em 17, com a morte do pai, o pai morreu cedo, né? O pai dele morreu quando ele tinha 18 anos. Começou a ajudar no sustento da família trabalhando na produção de algodão e em cultura de subsistência. Frequentou a escola aproximadamente por 6 meses e descobriu a literatura do cordel por meio de folhetos de repentistas. Cara, ele ficou na escola por 6 meses. Uau! Adquiriu seu primeiro violão em 25 e passou a se dedicar à composição de versos musicados. Em 56, publicou seu primeiro livro de poemas Inspiração Nordestina, no Rio de Janeiro, com a gravação de suas músicas Triste Partida, por Luiz Gonzaga, e Sina, por Raimundo Fagner. Ampliou-se a visibilidade dessa obra, Patativa considerado um dos maiores nomes da literatura do cordel do Brasil. Fechou? Top? É isso, gente. Boa prova. Falou!